Muito bem, doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença aqui uma vez mais, estava de férias e tal, aproveitando, tem que aproveitar esse período, né, calor e tal. Sim. Ninguém aguenta ficar nesse calorão aqui aqui de Porto Alegre, né? A minha terra lá, Uruguaiana, essa semana fez 41 graus. Sim, eu vi. 41 graus. E aquela região lá está pegando muito fogo, né? O que acontece na Amazônia também, né? Que as queimadas e tal, que se dá pela questão até da natureza e tal. A gente entende isso, não é questão política, muitas vezes. Mas na fronteira oeste, lá na região de Bagé, eu estive em Bagé, Dom Pedrito, dias desses aí também, é muito quente aquela região e está faltando muita chuva para lá. Sim. Nós vamos ter um prejuízo muito grande na lavoura, A estiagem está terrível esse ano. Nunca teve, fazia muito tempo que não havia uma estiagem com esse rigor, né, todo. Bom, doutor Gustavo Bernardi, a Prefeitura de Porto Alegre, naturalmente que o setor público também busca sempre aumentar suas receitas no aumento tributário e na cobrança das dívidas das pessoas com as entidades. A Prefeitura de Porto Alegre começou a enviar para protesto os títulos do IPTU do ano anterior. E isso está dando um bafafá, né? Sim. O que ocorre, Silvio? Né? Já de algum tempo, né, a legislação permite que as CDAs, que são as cédulas de dívida ativa dos entes federados, que é o município, o Estado e a União, possam ser protestadas. Né? O que ocorre? Falando especificamente do IPTU, né? O IPTU, você paga o IPTU do ano corrente. Então, digamos assim, em 2022, você poderia pagar o IPTU durante todo aquele ano corrente. Ao final do último dia útil do ano de 2022, encerrou aquele ano corrente. A partir do primeiro dia útil do ano seguinte, o ente federado pode emitir um título. É como se fosse uma cédula, né? Que é representativa daquela dívida ativa que aquele contribuinte tem com aquele ente federado. Então, o que Porto Alegre fez? Porto Alegre automatizou isso. Ele pega, verifica quem não pagou o IPTU no ano anterior e no ano seguinte ele manda para o protesto. O protesto te intima, né? E tu tem 3 dias para fazer o pagamento. Isso está criando um desespero nas pessoas, né? Porque o protesto é automático, ou seja, se você não pagar 100% daquela dívida, você vai ser protestado, né? Tu bem sabe que um protesto te coloca no SPC, te coloca no Serasa, reduz o teu score no banco, o teu gerente de banco quer tirar o teu limite. Então, isso está sendo um problema. Isso não é exclusivo de Porto Alegre. Rio Grande do Sul tem 497 municípios, mais de 400 municípios já estão fazendo isso. A tendência é que todos venham fazer, porque a legislação passou a autorizar justamente isso, fazer o protesto da cédula de dívida ativa tributária. Cada município tem a sua forma de resolver isso. Tecnicamente, todos os municípios permitem um parcelamento da dívida tributária anterior. Então, o contribuinte que recebeu o seu protesto referente ao IPTU do ano passado e não conseguiu pagar, porque quando você recebe a intimação para protesto, você ainda tem 3 dias para pagar. Mas se não conseguiu pagar, você está protestado. Não adianta mais você procurar o cartório de protestos para tentar resolver aquela dívida. Você tem que procurar a prefeitura. Na prefeitura, você tem algumas modalidades de parcelamento. Algumas até automáticas dentro do próprio site da Prefeitura de Porto Alegre, né? E o que as pessoas precisam saber? Se você paga a primeira parcela, depois que o município recebe, contabiliza aquela parcela paga, você pode requerer que o município comunique ao cartório de protesto para que ele proceda à baixa daquele protesto, né? O cartório vai baixar aquele protesto. Você vai pagar os emolumentos daquele protesto, mas você não vai mais estar protestado com o pagamento da primeira parcela. Mas é óbvio que se você não pagar as demais parcelas, você vai voltar a ser protestado. Aliás, ontem se encerrou, foi o último dia útil para pagamento com desconto do IPTU de Porto Alegre. Então, agora, a partir de março, você já consegue parcelar, né, em 10 parcelas o vencimento do IPTU deste ano. Bom, ontem teve aí também o panorama do mercado imobiliário, né? E há muitas alterações, a gente já tem comentado isso aqui, né, doutor Bernardi? A questão de Porto Alegre, a questão urbana, deslocamento disso para cá, prioridades de bairros, metragem de imóveis e tal, comerciais, residenciais e tal. Houve muitas mudanças em Porto Alegre, acho que de 10 anos para cá, né? Principalmente, Sim. Né? Na verdade, nós temos um cenário no mercado imobiliário que é anterior à pandemia, durante a pandemia e posterior à pandemia. O que mais interessante a gente viu ontem no painel foi que o mercado imobiliário está se recuperando velozmente, né?
Então, nós já estamos nos mesmos níveis de transações imobiliárias antes da pandemia. Então, se nós pegarmos ali 2019, 2020, fizermos um paralelo com as transações de 2022, né, nós já recuperamos quase que integralmente o mercado imobiliário, né? Agora, o que chamou a atenção, Silvio, especificamente falando de Porto Alegre, foi o reflexo de tudo aquilo que nós já falamos muitas vezes aqui no teu programa, que foram as políticas do município com relação a determinadas zonas de Porto Alegre. Então, observa, nós já verificamos no painel deste ano que no ano passado o centro histórico de Porto Alegre foi o bairro mais procurado para imóveis residenciais, o que nunca mais tinha acontecido. Fazia muito tempo que o centro histórico não era mais procurado. Ele vinha se desvalorizando. Ele vinha se desvalorizando. Né? Qual é o recado disso? O que isso nos diz? Bom, aquela política de valorizar o centro histórico, né, que foi implementada pela administração de Porto Alegre, está surtindo efeito, né? Hoje você vê um melhor adensamento ali no centro histórico. Você tem empresas investindo em recuperação de prédios para recolocar essas unidades no mercado, né? Então, essa política está surtindo efeito. Uma outra questão muito importante também que a gente percebe, né, que é a recuperação das salas comerciais. Durante a pandemia, Silvio, quem era o investidor de sala comercial se desesperou. Né? As salas comerciais perderam completamente o valor de mercado. Há um leve retorno disso. O que é importante dizer também é que o painel mostrou que as salas comerciais não vão mais ser como elas eram antes, que um advogado vai ter uma salinha de 18, 15 metros quadrados. Não, as salas agora vão ser amplas, vão ser compartilhadas, né? Você vai ter que ter um atrativo muito maior para alocar salas comerciais. Uma outra coisa interessante que a gente observou também, que é a volta dos pequenos apartamentos, né? JK, kitnet, né? Fazia algum tempo que Porto Alegre não tinha essas pequenas unidades como unidades de ponta na procura por locação de imóveis residenciais, né? Voltou. Significa o quê? Ou que a população está com um pouco menos de recurso para alocar e, portanto, está buscando imóveis menores, né? Ou é um movimento que a gente chama dos solteiros, né? Daquelas pessoas que... Os descasados. Descasados, que estão saindo de casa, a primeira moradia, né? Isso é muito interessante, porque fazia tempo que Porto Alegre não tinha isso. Você não encontra nos lançamentos de imóveis novos hoje JKs, você não encontra mais unidades pequenas, unidades no modelo JK. Então, significa que vão ser imóveis que estão há mais tempo no mercado e que passam a ser novamente procurados, né? Acho que o que mais importante que o painel mostrou ontem, Silvio, foi isso, foi a recuperação do mercado imobiliário, né? Um mercado que em 2 anos já recuperou quase que 100% do que havia perdido no período da pandemia, né? Isso é muito importante. Isso é bom, porque é um agito aí, é uma mobilização de renda também, né? Isso é importante, né? De renda. Porto Alegre hoje tem mais de 214 mil inquilinos, né? Então, são 214 mil pessoas que dependem da disponibilidade no mercado imobiliário, da oferta no mercado imobiliário. Então, ele tem que se reequilibrar, porque senão você não consegue permitir com que esse público, né, se insira dentro desse mercado. Você vai encontrar sublocações, você vai encontrar uma unidade com multifamílias, mais de uma família na mesma unidade. Não, isso não é o natural no mercado imobiliário. Então, a gente tem que voltar a reequilibrar esse mercado. Perfeito. Doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença aqui, que tenhamos um ano maravilhoso, 2023, né? Pelo visto, aí tem muitos atrapalhadas do governo, tá? Já era esperado isso, mas vamos esperar que, com o balançar da carroça, as melancias acabam se ajeitando e tal, né? E, enfim, as coisas comecem, pelo menos o governo não atrapalhar a economia, não atrapalhar os negócios, que isso já é um grande negócio. O governo anterior, ele já tinha esse propósito. Quanto menos governo, melhor. Quanto menos eu intervir, melhor. Então, que isso sirva também de lição para esse governo, que, de repente, tem um relampejo aqui de inteligência, de sabedoria e nos deixa em paz. Obrigado pela sua presença. Um abraço. Até a próxima.